entre vivos e mortos. Né? Existe tem uma... Eu estava lendo de uma colega antropóloga que estava falando sobre o Jívaro, que é um povo indígena do Equador, que tem o seguinte preceito. Eles dizem que quando você encontra um fantasma na floresta, que é coisa muito comum, eu vou falar disso, quando você encontra uma assombração na floresta, um ser, um espectro, né, você tem que dizer o seguinte: eu também sou uma pessoa. Quando você diz isso, o espectro desaparece. Por quê? Porque, na verdade, o que você está dizendo é: eu sou uma pessoa, você não é. Né? E aí ele some. Né? Você diz: eu sou gente. Né? Então, porque o espectro e você não podem ser gente ao mesmo tempo. Se você vê um espectro, é porque você está em processo de ser capturado por ele. Você está em processo de ser subjugado ao poder, à capacidade dele definir a realidade. Uma coisa que os índios falam sempre: se você for no mato caçar e um animal falar com você, coisa que acontece, como todo mundo sabe, não responda. Jamais responda a um animal. Né? Por quê? Porque se você responder a ele, é porque você está dando a ele, está reconhecendo nele a condição do humano, que é o primeiro passo para você perder a sua. Né? E, portanto, não dê conversa para animal. Né? Vejam que é tudo muito complicado. Eles não estão dizendo que os animais são menos que nós, são seres inferiores. Não dê conversa para eles porque eles não são humanos. Não reconheça a alma deles, coisa como diria o Descartes. Né? Ao contrário, é justamente porque eles são humanos, porque eles têm alma, que é preciso que você não responda. Porque se você responder, você perde a sua alma. Né? Você vai ser raptado por ele, vai ser capturado por ele. E isso define o que eu chamava, chegamos finalmente, na morte como quase acontecimento. Né? A ideia da morte como acontecimento é uma ideia um pouco paradoxal, né? Porque, num certo sentido, agora eu vou me permitir fazer falsa filosofia, porque, né, é uma ideia um pouco paradoxal, porque, na verdade, a morte, como a gente sabe, só acontece aos outros. Né? Todos sabem que a morte, a gente não morre, quem morre é o outro. Né? Mas temos um saber puramente teórico de que nós morremos. Né? O nosso saber prático, o nosso saber, como é que chama, visceral, é de que a morte só acontece com os outros. Né? Quando nós começamos a saber que ela acontece conosco, é porque nós já estamos morrendo. Né? E, ao mesmo tempo, a morte, portanto, num certo sentido, não é um acontecimento, na medida em que ela só acontece a outrem. E, de outro lado, ela não é um acontecimento, isso, acho que desde o Epicuro se dizia, porque simplesmente, depois que você morreu, você não existe mais. E, portanto, não aconteceu a morte. A morte não pode ser experimentada por aquele que morre, só pode ser experimentada precisamente pelo outro. Né? Por isso é que a morte só acontece aos outros, porque a morte que me acontece, quando ela acontece, eu já não estou mais lá para testemunhá-la. Né? E, portanto, a morte é uma espécie de acontecimento paradoxal. Né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a morte é o único acontecimento que interessa. Né? É o acontecimento que permite que permite que a noção de acontecimento se coloque para nós. Como nós sabemos, tem um conto do Borges famoso, que eu esqueci o nome agora, acho que é Os Imortais, acho que chama assim, não me lembro, em que, se nós fôssemos imortais, nada aconteceria. Né? Não haveria acontecimentos. O mundo dos imortais é um mundo em que não acontece nada, porque tudo já aconteceu. Porque eles são eternos. E, portanto, nada pode acontecer que já não tenha acontecido. Né? Ou, se for acontecer ainda, pouco importa, porque justamente eles não morrem. O Borges tem um conto, acho que é umas ruínas circulares, não me lembro o nome, mas é um conto em que um viajante vai e encontra uma população. Ele vai num lugar, se perde num deserto, encontra umas ruínas e um povo meio macaco, meio humano, meio selvagem, estava ali, de mendigos, pessoas nuas que ficavam comendo restos de comida e deixavam o sol queimar a pele. Isso é um povo completamente bárbaro, primitivo, que mal falava, não pronunciava uns sons desconexos a cada 3 dias. E aos poucos, não me lembro agora exatamente como o viajante percebe isso, descobre que aqueles são pessoas imortais, que aqueles são gente imortal. E os imortais simplesmente perdem completamente o interesse na vida. Né? E, portanto, entram em decadência, digamos, né, humana, viram menos que humanos, porque são seres que vão estar lá eternamente. Nada pode acontecer, então por que eu vou querer comer, ou querer me vestir, ou querer falar, se tudo já foi dito? Né? Eu estou aqui desde sempre, ou tudo
será dito um dia, então para que dizê-lo hoje, se eu vou dizer mais tarde? Para que repetir? O mundo se torna pura repetição, é um mundo sem diferença. Então o mundo do imortal é um mundo sem diferença. Então a morte é fundamental para que a noção de acontecimento se constitua. Então ela tem esse caráter paradoxal, ela é ao mesmo tempo uma coisa que não acontece a nós, e ao mesmo tempo é a única coisa que a gente sabe que acontece e que torna o acontecimento possível. Então a morte é uma espécie de condição de possibilidade do acontecimento. Mais que isso, a morte, e aí eu chego ao quase acontecimento, é alguma coisa que é essencialmente narrada, né? Toda história que vale a pena contar é uma história que passa pela morte, nós sabemos, né? Uma coisa que caracteriza a boa história, toda boa história tem um quase morri no meio, né? Não pode ter um morri, porque senão, naturalmente, eu não estaria aqui para contar, mas a boa história é uma história na qual você passa perto da morte, né? Você, em suma, narrador ou personagem, mas passar perto da morte é fundamental para que isso interesse ao ouvinte, né? Em suma, essa me parece uma ideia interessante, uma ideia importante, porque é uma coisa que existe um evento típico no mundo indígena, que é, eu diria assim, qual é o evento o que é o, vamos dizer assim, qual é a situação que é o terror no mundo indígena? O que é o terror? Onde está a situação onde está o medo no mundo indígena? O que produz medo nessas pessoas? Uma situação clássica no mundo indígena, que você encontra repetidas vezes, é o seguinte: é o caçador, ou a mulher, pouco importa, um homem ou mulher, mas o cara que vai na mata sozinho, a pessoa que vai na mata sozinho fazer alguma coisa, ela está sempre sozinha, isso é muito importante e tem suas razões. Vai na mata sozinho e tem um mau encontro. Encontra algo que não devia encontrar. Esse algo, em geral, é um animal que se comporta de maneira diferente do que deveria. Por exemplo, fala com a pessoa. Ou você atira no animal, o animal reage, não morre, por exemplo. Você atira, acerta ele de perto e o animal simplesmente se recusa a morrer. Ou o animal pergunta, por que você está me tratando desse jeito? Eu sou seu irmão. Ou uma pessoa que já morreu, você vê viva falando com você. Esses acontecimentos, em geral, produzem um pânico mortal na pessoa. A pessoa volta do mato, em choque, e às vezes morre. Entra em depressão, para de comer, entra em depressão, entra em choque e simplesmente morre. Em geral não acontece isso. O que acontece é que a pessoa chega e conta a história, né? É uma história supremamente contável, essa do mau encontro na mata. Eu estava caçando quando vi um macaco, atirei no macaco, percebi que aquilo não era um macaco. Consegui escapar, voltei e tal. Quase morri. Quase tive minha alma roubada. Porque esses encontros, o que acontece é precisamente isso. Se o macaco, se o animal, seja qual for, ou se o morto, seja qual for, fala com você e você responde, você deu a ele o direito de sweep, né? O direito de seguir, e ele vai te transformar num deles. Porque esse é que é o ponto. A morte é a transformação da pessoa, nessas condições, a captura da pessoa, o rapto da pessoa, pela outra espécie. A morte é sempre vista como um rapto, como um roubo, né? Assim, os mortos são inimigos porque eles roubam, eles foram roubados, né? por outra subjetividade, por outra espécie, né? E querem nos roubar, né? O que tem é que as espécies se desejam entre si, os mortos, como eu disse, desejam os vivos, as espécies têm um desejo umas pelas outras, né? E quando um animal começa a falar com você, se você responder, ele vai roubar a sua alma, você vai virar um animal como ele, isto é, você vai morrer aqui e vai aparecer lá como um animal, como um cativo, alguém que foi um adotivo, né? Um membro adotivo da espécie. Então esses encontros são sempre encontros do tipo eu quase morri. Eu tive um encontro na mata e quase morri, né? O quase morrer é fundamental, porque o que acontece quando algo quase acontece? Essa é a questão que se coloca. Será que não aconteceu nada? Né? Visto que eu quase morri, significa que não aconteceu nada porque eu não morri, né? Mas se a morte é impossível de ser experimentada como tal, como eu estava dizendo, a morte só pode ser experimentada por nós, na qualidade de primeira pessoa, digamos assim, para forjar um neologismo, em sua quasidade, né? Quando ela quase acontece apenas, né? E esse, num certo sentido, é digamos, o modo de existência por excelência da morte no nosso